Má Companhia, Bad Company. Uma joia cinematográfica que nos transporta para os tempos selvagens do oeste americano, onde a inocência se encontra com a brutalidade da vida na fronteira. Permitam-me contar-lhes esta fascinante história que nasceu nas telas de cinema há mais de 5 décadas. Era o outono dourado do ano de 1972, quando esta obra chegou às salas escuras dos cinemas americanos. O mundo ainda vivia os ecos da Guerra do Vietnã, e talvez por isso mesmo, uma história sobre jovens fugindo de uma guerra anterior, a Guerra Civil Americana, tocasse tão profundamente o coração do público. Os Estados Unidos da América presenteavam o mundo com mais uma reflexão sobre os custos humanos dos conflitos, mascarada na roupagem de um western clássico. Por trás desta narrativa extraordinária estava Robert Benton, um homem que decidiu não apenas dirigir, mas também escrever cada palavra desta história. Benton, que já havia conquistado o respeito de Hollywood com seu trabalho anterior, derramou sua alma neste projeto, criando algo que transcendia os limites do gênero western tradicional. Era como se ele pegasse um pincel molhado em melancolia e pintasse um retrato da América em tons de sépia e sangue. A história que se desenrola diante de nossos olhos é de uma beleza crua e tocante. Imaginem, se puderem, o ano de 1863. A Guerra Civil Americana dilacera o país como uma ferida que se recusa a cicatrizar. No meio deste caos, encontramos Drew Dixon, um jovem de família abastada do Ohio, interpretado com maestria por Barry Brown. Drew não é um herói no sentido tradicional. Ele é simplesmente um rapaz que se recusa a matar por uma causa que não compreende completamente. Quando os recrutadores batem à sua porta, ele foge para o oeste, carregando consigo apenas suas convicções pacíficas e uma ingenuidade que o mundo tratará de corroer lentamente. É nesta jornada que Drew encontra seu destino na forma de Jake Ramsey, um jovem interpretado pelo então jovem Jeff Bridges, em uma de suas primeiras performances memoráveis. Jake é tudo aquilo que Drew não é: astuto, sem escrúpulos, moldado pelas ruas e pela necessidade de sobreviver. Quando estes dois mundos colidem, nasce uma parceria improvável que nos lembra de como as circunstâncias podem unir os opostos. A trama se desenrola como uma dança macabra entre a civilização e a selvageria. Drew, o filho de família que nunca conheceu a fome, se vê obrigado a roubar para sobreviver. Jake, por sua vez, torna-se não apenas um mentor na arte da sobrevivência, mas também uma espécie de espelho distorcido do que Drew pode se tornar. É fascinante observar como Benton constrói esta transformação gradual, onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue, como uma miragem no deserto que muda de forma conforme nos aproximamos. O grupo de jovens fora da lei, que se forma ao redor de Drew e Jake, é um microcosmo da própria América daquela época. Cada personagem carrega suas próprias feridas e motivações. A Loney, interpretado por Jim Davis, um veterano endurecido que se tornou uma espécie de figura paterna, relutante para estes garotos perdidos. Sua presença no filme é como a de uma árvore antiga em uma planície desolada. Oferece sombra, mas também lembretes constantes da dureza da vida. Então temos Arthur Sims, vivido por David Huddleston, cuja interpretação adiciona camadas de complexidade moral à narrativa. Arthur não é simplesmente um bandido, ele é um homem que fez escolhas difíceis e agora vive com as consequências. Cada um destes personagens é pintado com pinceladas cuidadosas, nunca reduzidos a meros estereótipos do gênero western. A cinematografia de Gordon Willis merece menção especial, pois cada quadro do filme respira a atmosfera daquela época conturbada. As paisagens áridas do oeste não são apenas cenários, mas personagens por direito próprio. O pó que cobre tudo, o sol implacável que queima a pele, os ventos que sussurram histórias de outros tempos.
Tudo isso é capturado com uma sensibilidade poética que eleva o filme além de um simples western. A trilha sonora, composta por Harvey Schmidt, tece uma tapeçaria musical que complementa perfeitamente a narrativa visual. Não são melodias grandiosas ou heróicas, mas sim composições íntimas que ecoam a melancolia e a incerteza que permeiam toda a obra. É música que fala diretamente ao coração, sussurrando verdades sobre a natureza humana que preferíamos não ouvir. Quando o filme chegou às telas, a recepção foi mista, como frequentemente acontece com obras que desafiam as convenções. Alguns críticos elogiaram sua abordagem inovadora do gênero western, enquanto outros sentiram falta dos elementos mais tradicionais do gênero. No entanto, com o passar dos anos, Má Companhia conquistou seu lugar de direito no panteão dos grandes westerns americanos. Hoje, mais de 50 anos depois de sua estreia, o filme é reconhecido como uma obra-prima menor, um diamante bruto que revela novas facetas a cada visualização. O filme não foi um grande sucesso comercial em sua época, mas encontrou seu público através dos anos. Foi exibido em diversos países, levando sua mensagem universal sobre a perda da inocência e os custos da sobrevivência para audiências ao redor do mundo. A obra tocou particularmente fundo em países que viviam ou haviam vivido conflitos internos, pois sua mensagem sobre jovens forçados a crescer rapidamente em tempos de guerra ressoa universalmente. As histórias por trás das câmeras são tão fascinantes quanto a própria narrativa do filme. Robert Benton, determinado a criar algo autêntico, insistiu em filmar nas locações reais do oeste americano. As condições eram frequentemente brutais. O calor escaldante do dia dava lugar ao frio cortante da noite, e toda a equipe sofria junto com os personagens que estavam retratando. Jeff Bridges, ainda jovem e ansioso para provar seu talento, mergulhou completamente no papel de Jake, chegando ao ponto de dormir ao ar livre para entender melhor a experiência de seu personagem. Uma das curiosidades mais interessantes é que Barry Brown, que interpretou Drew, tinha uma personalidade muito similar à de seu personagem, sensível, introspectivo, um pouco perdido no mundo. Benton aproveitou essa semelhança natural para criar uma performance de uma honestidade brutal. Infelizmente, Brown nunca conseguiu repetir o sucesso desta performance, e sua carreira no cinema foi relativamente breve, tornando este papel ainda mais precioso para os amantes do cinema. A filmagem não foi sem seus desafios. Houve problemas com o orçamento, equipamentos que quebravam sob o sol implacável e animais que se recusavam a cooperar. Em uma cena memorável envolvendo cavalos, os animais decidiram que tinham seus próprios planos, resultando em várias horas de filmagem perdidas e algumas situações bastante cômicas que contrastavam com o tom sério do filme. Jeff Bridges conta uma história particularmente tocante sobre como se preparou para o papel. Ele passou semanas vivendo em condições similares às de seu personagem, dormindo ao relento e comendo apenas o que conseguia encontrar. Esta dedicação ao método de interpretação resultou em uma performance de uma autenticidade visceral que ainda hoje impressiona. O filme também serve como uma cápsula do tempo, capturando não apenas o período histórico que retrata, mas também o momento cultural em que foi feito. A década de 70 foi uma época de questionamento na América, quando muitos jovens questionavam a autoridade e se recusavam a participar de guerras que não compreendiam. Má Companhia ecoa esses sentimentos, usando o passado para comentar sobre o presente. A direção de arte merece elogios especiais. Cada detalhe, desde as roupas esfarrapadas dos personagens até os interiores das cabanas abandonadas, foi cuidadosamente pensado para criar um mundo que parece absolutamente real. Não há glamour no oeste de Benton. É um lugar duro, onde a beleza existe, mas sempre temperada com perigo e melancolia. O que torna Má Companhia verdadeiramente especial
é sua recusa em romantizar a violência ou a vida no Oeste. Este não é um mundo de heróis de chapéu branco e vilões de chapéu preto. É um mundo de tons de cinza, onde boas pessoas fazem coisas terríveis para sobreviver, e onde a moralidade é um luxo que poucos podem se permitir. A performance de Jeff Bridges neste filme prenunciou a carreira extraordinária que estava por vir. Mesmo jovem, ele demonstrava aquela capacidade única de encontrar a humanidade em personagens imperfeitos, uma habilidade que o tornaria um dos atores mais respeitados de sua geração. Sua química com Barry Brown é palpável e juntos eles criam uma das parcerias mais memoráveis do cinema dos anos 70. O filme também explora temas de masculinidade e amadurecimento de maneira sutil, mas poderosa. Drew começa como um jovem protegido que nunca teve que enfrentar as realidades duras da vida. Através de suas experiências com Jake e os outros, ele é forçado a confrontar questões sobre o que significa ser um homem, sobre quando a violência é justificada e sobre o preço da sobrevivência. A trilha sonora do filme, embora discreta, é perfeitamente adequada ao tom da obra. Harvey Schmidt criou uma partitura que nunca compete com a ação na tela, mas sempre a complementa. As melodias são melancólicas e evocativas, lembrando-nos constantemente de que estamos assistindo a uma tragédia disfarçada de aventura. Uma das cenas mais poderosas do filme é aquela em que Drew é forçado a participar de seu primeiro roubo. A câmera captura perfeitamente sua relutância, seu medo e, finalmente, sua resignação. É um momento que define não apenas o personagem, mas todo o filme. O momento em que a inocência morre e nasce algo mais duro e pragmático. O final do filme, sem entregar spoilers, é tanto inevitável quanto devastador. Benton não oferece resoluções fáceis ou finais felizes. Em vez disso, ele nos deixa com a sensação de que assistimos a algo real e honesto sobre a natureza humana e os custos da sobrevivência em tempos difíceis. Má Companhia é um filme que recompensa múltiplas visualizações. A cada vez que o assistimos, descobrimos novos detalhes, novas nuances nas performances, novos elementos na direção que passaram despercebidos anteriormente. É o tipo de filme que cresce conosco, revelando diferentes camadas de significado conforme nossa própria experiência de vida se expande. Para aqueles que apreciam westerns que desafiam as convenções do gênero, Má Companhia é absolutamente essencial. Para os fãs de Jeff Bridges, é uma oportunidade rara de vê-lo no início de sua carreira, já demonstrando o talento que o tornaria uma lenda. E para qualquer pessoa interessada em filmes que exploram temas universais de crescimento, perda de inocência e sobrevivência, esta obra oferece uma experiência cinematográfica rica e recompensadora. O filme serve também como um lembrete de uma época em que Hollywood estava disposta a apostar em histórias mais pessoais e menos comerciais. É um produto de uma era em que os cineastas tinham mais liberdade criativa, e o resultado é uma obra que permanece relevante e poderosa décadas após sua criação. Se você nunca assistiu a Má Companhia, está perdendo uma das joias escondidas do cinema americano dos anos 70. É um filme que merece ser descoberto por uma nova geração de espectadores. Uma obra que prova que os melhores westerns são aqueles que usam o gênero como veículo para explorar verdades mais profundas sobre a condição humana. Este é definitivamente um filme que vale a pena assistir, especialmente em uma época em que tantas produções cinematográficas parecem mais preocupadas com efeitos especiais do que com desenvolvimento de personagem e narrativa. Má Companhia nos lembra do poder do cinema quando está a serviço de uma visão artística autêntica e de uma história que tem algo importante a dizer sobre quem somos como pessoas. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa análise sobre Má Companhia e de toda a jornada que exploramos juntos. Obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve, e que esta história permaneça viva em seus corações como permanece no meu.